Commerce Connections On Air. E hoje o tema super interessante: como alavancar a marca a partir da construção de ecossistemas. Ou seja, se eu tivesse vindo com tênis de corrida aqui, tudo bem? Então, acho que não é mais só o fator, eu vou comprar porque eu preciso, enfim, claro, tem a necessidade, tem o fator preço, mas acho que tem muito mais, essa marca me diz alguma coisa, eu tenho uma conexão com ela, de alguma maneira ela faz parte do meu dia a dia. Agora aquele público está espalhado, isso gera uma dificuldade maior, e aí você tem que ter parceiros para ajudar a identificar qual talvez é a melhor maneira, qual é o melhor canal para você, e esporte para você também fazer o investimento. Commerce Connections On Air. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Commerce Connections On Air. E hoje o tema super interessante: como alavancar a marca a partir da construção de ecossistemas. Para bater um papo comigo, João Riva, host aqui do podcast e videocast do Google, estão comigo Rafael Montalvão, ele é diretor de marketing da Netshoes. Olá, Rafa, tudo bom? Olá, João, obrigado pelo convite, obrigado a todos também. Cara, muito bem-vindo. E junto com o Rafa, a Pamela Santos, executiva de contas do Netshoes aqui no Google. Tudo beleza, Pam? Tudo bem, você, João, prazer estar aqui, obrigada pelo convite também, obrigada, Montalvão. E aí, animados? Podemos começar? Sim, Vamos lá. A pandemia transformou muito a gente, até por causa do home office. O estilo de vida das pessoas se transformou e até a forma de se vestir em casa, né? A gente fica mais livre. Hoje, essa história é real. A gente veio gravar esse podcast e eu viria com meu tênis de corrida. É sério, eu acho moderno o tênis de corrida e calças como essa. Minha esposa disse que isso não estava na moda, que não faz sentido. E eu falei, cara, isso faz, as pessoas estão assim. O mundo se transformou, né? E quando o mundo se transforma e você fica mais livre, as marcas tiveram que surfar uma onda bem interessante, né? E isso serve, claro, para as marcas gerais, mas para o mundo dos esportes. Como que você que lida com isso o dia inteiro, Pan, enxerga essa transformação de lifestyle, a forma como a gente se veste, o home office? Você notou essa transformação? Ou seja, se eu tivesse vindo com tênis de corrida aqui, tudo bem? Pra mim tudo bem, a gente já possa até ver depois com a sua mulher, fala, não, João ia estar na moda sim, com tênis de corrida, enfim, com uma roupa mais arrumadinha em cima, mas acho que faz total sentido isso, né? Até acho que para as mulheres a gente sente muito mais dificuldade de hoje usar um salto e sair por aí, enfim. A pandemia mudou, isso acho que já virou clichê, comportamento das pessoas, mas acho que vai muito além, né? Acho que um cuidado com a saúde, um olhar para a saúde mental, um bem-estar que até então, de repente, não era tão presente na vida da maioria das pessoas. Posso falar até por mim, assim, que antes achava que meditação era algo que, não, isso não dá certo para mim. E com pandemia, com aquele monte de notícias, enfim, acho que isso hoje faz muito parte da minha vida, e não só isso, né? Então, essa questão das pessoas começarem a trabalhar em casa, enfim, mas uma questão de comportamento, uma questão de abrangência, né? De temas e assuntos, assim. Uma coisa que a gente sente muito aqui foi uma alteração até de comportamento, quando a gente fala de device, do aparelho, né? Que a pessoa vai ali ver um vídeo no YouTube, enfim, ou qualquer outra plataforma, que a gente vê hoje que as Smart TVs, né? As TVs conectadas aí praticamente dominam essa presença quando a gente vê os usuários, quando analisa os usuários, onde ele assistiu, né? Então, antes da pandemia era muito comum, as pessoas assistem muito no celular, no momento que estão em trânsito, enfim, na academia, e depois em casa assistem no computador, ou seja, no trabalho também. E hoje a gente vê que a TV conectada realmente já faz toda a diferença. E aí acho que já um gancho para as marcas, né? Como eu posso atrair esse público que está ali sentado no sofá, não necessariamente assistindo a novela, que era algo muito mais tradicional, mas estando ali nesse on demand, né? Então, assim, buscando um conteúdo, um assunto, então como se aproveitar disso. Então, acho que essa foi uma das grandes mudanças que a gente sentiu aqui no device mesmo, onde eu assisto, como eu assisto, com quem eu assisto, e a questão do estilo de vida. Então, hoje,
não tem isso. Acho que essa moda que antigamente era muito, eu só posso usar essa determinada roupa na academia ou para praticar algum exercício físico, caiu por terra. E aí a gente vê muitas pessoas fazendo diversas combinações diferentes, que é a mesma roupa que eu vou para academia, de repente coloco algo por cima e vou para o mercado, vou até mesmo trabalhar. E como isso impactou o mercado, o nosso mercado como um todo, né? Então, a gente precisa estar cada vez mais atentos porque são mudanças que acontecem o tempo todo e que eu tenho certeza que vieram para ficar. Então esse rótulo ele meio cai por terra, né? De como a gente tem que se vestir para estar numa reunião, como a gente está em casa, a nossa relação com a nossa aula de yoga ou a mentalização que pode dar pra fazer em casa, dá para fazer no trânsito. Como a Netshoes, ela entra nessa história toda, Rafa? Eu acho que as pessoas hoje querem ficar em todo o ambiente de maneira mais confortável. E isso permitiu com que você pudesse se desprender do look padrão que você tinha que ter para trabalhar, né? Ou de uma calça social, ou de uma camisa social, e de um sapato, né? A gente viu uma tendência de crescimento significativo da venda de uso do tênis, como a gente teve no meio da pandemia o crescimento da venda de pijamas. Então, a gente também vende pijamas dentro da Netshoes. Então, a gente teve uma venda significativa de venda de pijamas. Tanto de agasalho, de camisetas básicas. Então, a camiseta sem nenhum tipo de estampa, mais simples para você poder trocar de maneira rápida e você poder usar em qualquer ambiente que vai deixar você confortável. Então, acho que o que as pessoas estão buscando mais hoje em dia é o conforto. E o esporte já buscava isso, né? Quando você olhava todo material esportivo que é produzido, ele é produzido para gerar um maior conforto, tanto para a prática esportiva quanto para o seu dia a dia normal. Então isso casou com o que o consumidor estava querendo nesse momento, que é ter algo que vai gerar para ele um conforto no uso, seja ele no ambiente de trabalho ou seja ele no ambiente da prática esportiva. Então hoje você vai entrar num escritório, qualquer lugar hoje, você vai ver a maioria das pessoas vão estar usando tênis, não está usando mais um sapato. No máximo você vai talvez um sapatênis ali, mas o tênis... A pessoa tá mais livre, Tá né? dominando ali, tá dominando aquela região. E a Netshoes começou vendendo tênis, né? É uma empresa com histórico que teve loja física e depois foi pro ambiente online e se tornou a maior vendedora de tênis do país, né? Então, para nós, essa mudança de comportamento tá totalmente ligada ao nosso propósito de levar para o consumidor a melhor facilidade de compra e exatamente do produto que ele tem interesse. Então isso foi um momento ótimo para nós. E aí esse novo comportamento vem ajudando a gente também a ajudar as pessoas a mudarem também. Então como a Palma falou, as pessoas não querem mais, as mulheres também não querem mais toda vez ir de salto. Poxa, por que eu não posso usar um tênis? Por que eu não posso me libertar e ir de tênis para o trabalho, né? Porque é muito mais confortável, é muito mais prazeroso também. Então acho que isso é o que a gente vai tentar fazer, isso que a gente está tentando fazer para contar um pouco dessa história e permitir que as pessoas possam ficar cada vez mais confortáveis, né? E, Montalvão, essa história é muito interessante a gente contar, não só dessa transformação lá dentro do Netshoes, que você notou esse novo estilo de vida do consumidor, mas da própria Netshoes. Talvez nem todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo saiba, mas a Netshoes hoje é do Magalu. E são empresas de culturas até então diferentes, uma muito mais focada no varejo de eletrônicos, assim, por diante, e outra do esporte. Como foi essa transformação? Como foi a chegada da Netshoes no Magalu? Você viveu isso bem do comecinho, né? Você tá lá no Magalu até antes da chegada da Netshoes, né? Tenho 18 anos de casa de Magalu. Em 2019, o grupo Magalu fez a aquisição da Netshoes com o propósito de ampliar o seu ecossistema, principalmente de levar mais know-how pro super app do aplicativo Magalu. A Netshoes é o maior player hoje de esportes online no Brasil. A gente tem quase 40% do mercado online hoje é da Netshoes. A gente, o ano passado, chegou a fazer quase 1 bilhão e 100 de visitas, então tem um volume significativo de tráfego, de volume de busca e venda. Uma penetração muito forte nas principais categorias. Quando a gente olha a categoria de futebol, chega a bater quase 60% da categoria vendida online é da Netshoes. Então, o que o Magalu buscou na aquisição da Netshoes foi trazer uma empresa que tinha esse know-how. E a Netshoes, com isso, ela ganhou um irmão mais velho, que eu falo, né? Poxa, me ajuda, sem dúvida nenhuma, a entrar em, talvez, lugares que com o poder financeiro que a Netshoes tinha, não conseguia, né? Então, poxa, não participar de umas Olimpíadas foi algo que a gente conseguiu fazer através do Grupo Magazine Luiza. Mas o principal é a gente se aproximar da cultura.
Isso foi também algo fundamental. O Magazine Luiza já tinha um propósito, que é levar a muitos com o privilégio de poucos. A Netshoes tinha o seu slogan, que era Conecta Você ao Esporte. E a gente entendeu que ela poderia se aproximar do Magalu e a gente mudou para o esporte para todos. Netshoes, o esporte para todos. No intuito de que a gente acredita que o esporte pode ser praticado e pode ser um instrumento de conexão entre qualquer pessoa, em qualquer nacionalidade, região, classe social. Ele é muito democrático e ele permite com que você possa contribuir e, de fato, ensinar as pessoas a mudarem de hábito para que ela tenha uma vida saudável, para que ela possa mudar o dia a dia dela e também para que a pessoa que queira só assistir ou acompanhar, o esporte permite isso, né? Eu quero só assistir o jogo de futebol, não quero praticar futebol porque eu não sou bom, mas eu quero assistir. Então o esporte, essa é a grande vantagem do esporte quando a gente olha como um todo. Por isso a gente achou que o esporte para todos casava tanto com o posicionamento do Magazine Luiza quanto o nosso posicionamento como marca da Netshoes. A gente consegue definir um pouquinho quem são esses todos? É a pessoa do pijama, é a pessoa do tênis para caminhada, é a pessoa da bola de futebol? Quem é esse? Hoje sim, João. Quando a gente olha, por exemplo, a categoria de futebol, camisas de futebol, eu não vendo... As camisetas mais vendidas não são a P e a M. As camisetas mais vendidas são a G, GG. São para as pessoas que estão acompanhando e assistindo o futebol, que não são os tomando cerveja, atletas ali. São as pessoas que estão tomando a cerveja, que torcem pro Corinthians, torcem pro São Paulo, torcem pro Flamengo, torcem pro Palmeiras. E estão ali torcendo pro seu time para que ele ganhe. Então, isso ficou muito claro para nós que o nosso propósito não era só vender esporte, era vender não era só vender produto de esporte, mas vender o esporte como um todo, né? Fazer parte, Exato. viver aquilo, né? E diz uma coisa, a gente vive em um período diferente, porque as últimas Olimpíadas foram Olimpíadas sem público. Uhum. No Brasileirão, agora a gente viu novas telas no Brasileirão. Como entender esse ecossistema tão diversificado de hoje em dia? Você sabe me falar um pouco disso, Pamela? Sim, acho que a gente até vivenciou um pouco juntos, né, essa questão das Olimpíadas. Até a Monta estava falando isso de que hoje a gente tem um domínio, né, de 60% da categoria de futebol, e isso até me remeteu aos novos esportes que surgiram, que ganharam grande força nos últimos 2 anos. Desde um beach tênis, que virou uma moda, hoje em cada bairro, pelo menos aqui em São Paulo. Em cada esquina. Exato. E complementando, Pamela, desculpa te interromper, mas é que a vantagem do beach tênis é que ele é um esporte que você pode praticar ao ar livre. E que o que a gente viu na pandemia foi o crescimento dos esportes ao ar livre. Então a gente teve um boom de crescimento na venda de bike, porque era um esporte meio que individual que você poderia praticar ao ar livre. E o beach tênis, querendo ou não, é um esporte que você pode praticar ao ar livre, mesmo sendo de dupla, você não tem um contato direto com a pessoa. Você não, então isso permitia com que você pudesse aumentar a prática desse esporte. Ela está muito relacionada, a natação, por exemplo, é um esporte que também teve um boom de crescimento por conta do cloro, a água permitia com que você pudesse fazer aquele esporte e não ter nenhum tipo de contato. Skate, então, né, Monta? A gente skate, começa a ouvir muito sobre skate, então, surf. Tá muito atrelado, teve muito atrelado ao que nós vivemos, né, naquele período, de restrição e de convívio, e aí o esporte ele casou muito com isso. Não, e ficou, né? Então a gente tá aí no meio, quase final de pandemia, mas a gente vê essa questão do beach tênis, de bike, enfim, quantas pessoas que abandonaram o carro vão trabalhar só de bike agora, e como que uma marca como Netshoes, por exemplo, se aproveita disso para os acessórios, enfim, de repente até um aumento de portfólio que antes não tinha tanto esse olhar, chutando mais ali com foco em futebol, em vôlei, nesses esportes mais tradicionais, como que também a marca tem que se revolucionar ali internamente e falar, não, agora as pessoas estão olhando para isso, assim. Você tinha até me perguntado da questão das Olimpíadas, acho que foi muito emblemático, Olimpíadas num ano ímpar, né? Olimpíadas ali sem público e Olimpíadas pela primeira vez com surf e skate, ali tendo aquela participação tão emblemática de tantos brasileiros. E eu me recordo que foi muito emblemático, assim, também para mim, porque a gente, na época das Olimpíadas, na primeira semana ali, que tinha até, né, a Raíssa Leal já ganhando medalha, a Fadinha, a famosa Fadinha, e a gente aqui no Google fica ali de olho em buscas, e o que está acontecendo, o que é tendência, enfim. E eu lembro de um fato, assim, muito interessante, porque foi bem no auge de pandemia, então tava todo mundo ainda, assim, acho que só você devia, mesmo não contando, falando ali, sei lá, 1000 vezes por dia a palavra Covid e vacina, né? E aí, de repente, a gente olha ali nos termos de busca e vê que no Brasil os termos, né, Raíssa Leal, Fadinha, ultrapassaram Covid e vacina. Cara, que legal. Então, assim,
Provavelmente foi uma válvula de escape, assim como muitas vezes é uma Copa do Mundo, talvez esse ano também até algo muito mais forte, mas das pessoas, de repente, por um mês que seja, conseguiram parar um pouco de pensar em tanta história, tanta, né, coisas tristes que a gente viveu, e tiveram outro olhar para quem é essa garota, né, de um esporte que era muito relacionado a algo mais praticado na rua, que não tinha ali tanta presença na vida das pessoas de maneira geral, e bater esse recorde de conseguir ultrapassar termos como Covid, enfim, como vacina no auge da pandemia, né? Esse mundo moderno é tão legal da gente ter acesso a essas informações, né? Você saber qual é a palavra mais buscada, mais falada, porque isso é comportamento puro, né? Que é o que marketing vive. Sim, quando a gente olha para a linha do tempo, 1 ano antes, 6 meses antes, nem existia praticamente um volume considerável de buscas, assim. E aí acho que esse é o gancho também que a gente, assim, hoje todo mundo está conectado e a gente tem que ficar o tempo todo antenado, porque do nada surge alguém, surge um influenciador, surge uma pessoa, surge um esporte ou um comportamento, e como que a gente se aproveita disso para criar uma conexão com as pessoas, porque acho que no final todo mundo está em busca de conexão, né? Então acho que não é mais só o fator, eu vou comprar porque eu preciso, enfim, claro, tem a necessidade, tem o fator preço, mas acho que tem muito mais, essa marca me diz alguma coisa, eu tenho uma conexão com ela, de alguma maneira ela faz parte do meu dia a dia. Propósito de fazer parte. O esporte sempre foi algo que gerou pertencimento. Torcer por um time, você faz parte de um grupo. Só que agora, pelo que eu sinto, até por esse bate-papo, as pessoas estão mais vivendo até pela própria prática do esporte amador, né? O beach tênis, o surf amador e assim por diante. E Rafa, ou monta, melhor dizendo, como dar conta disso tudo? Porque você precisa trabalhar com futebol, basquete, vôlei, surf, de uma hora para outra aparece o beach tênis. Como dar conta de tudo isso? Tecnologia é fundamental para você chegar em todos esses públicos? A tecnologia gera informações para nós, para que a gente possa saber qual é a tendência de consumo do que o consumidor de fato está indo na prática esportiva. Então a gente consegue, através de dados como volume de busca, venda de itens, até a conversa com a indústria, quais são os produtos. Então isso ajuda, e principalmente acompanhando os eventos e noticiário. Então a gente tem uma leitura do que está acontecendo. Então a gente tem um exemplo no Mundial de Beach Tennis, que a gente entrou como parceiro, exatamente para fazer aproveitar o boom do beach tennis que estava acontecendo no país, as Olimpíadas, que era um momento emblemático e um momento que a gente entendia que para a marca Netshoes era importante ela estar ali presente, e ajudou tanto o nosso volume de busca pela marca. Então acho que consumo para assistir como a prática do esporte tiveram grandes mudanças. Hoje o consumidor ele tanto pratica uma variedade de esportes significativa. A gente tem visto aqui em São Paulo o crescimento do paddle, que era um esporte nem tão famoso, mas você vê um crescimento do beach tênis, vai indo pro paddle, daqui a pouco você está praticando, tem outras atividades envolvidas com aquela categoria de tênis, né, chamado. E a outra mudança é como assistir. Como eu falei pra você, a gente tava no bate-papo aqui formal antes, as pessoas hoje procuram no Google para saber onde vai passar o jogo do time dela, que canal, que horas, porque você tinha aquele padrão de assistir determinado horário, pós uma novela, ou no domingo para você assistir. Hoje não. Hoje tem inúmeros lugares passando, inúmeros lugares para você consumir. Isso Às vezes você sabe que tá passando o jogo pela gritaria na rua. Exato. Então, isso fez com que mudasse o comportamento do consumidor. E para nós, da operação de marketing, isso também gera mais desafio, mas consequentemente, gera mais oportunidades. Então, isso diminui o custo também de compra de mídia, mas também você aumenta a dificuldade para você ser mais assertivo. Porque antigamente, você comprava um pacote que tinha lá todo mundo assistindo, era mais fácil atingir aquele público. Agora aquele público está espalhado, isso gera uma dificuldade maior, e aí você tem que ter parceiros para ajudar a identificar qual talvez é a melhor maneira, qual é o melhor canal para você, e esporte para você também fazer o investimento. E esse estudo de tendência, como funciona lá dentro da Netshoes? Você tem uma equipe focada nisso? Hoje a gente tem um parceiro, que é o Google, que nos auxilia nessa geração de informações. Então, até o nosso acompanhamento do termômetro, de como está a nossa marca, o sentimento dela, hoje a gente acompanha através dos dados do Google, que é o volume de busca pela marca. Então, nós vimos no período das Olimpíadas que pela primeira vez a Netshoes passou o segundo colocado, que era a Adidas, por conta do investimento que a gente estava fazendo no momento offline. Então, isso gerou um impacto no online. Isso que é uma empresa que não tem loja física. Ela é totalmente online, a Netshoes. Então, o Google ajuda nessas informações, como também outras plataformas geram mais insights, como BrandLift e outros dados que a gente consegue colher para ver se
se a estratégia que a gente está usando no marketing tá funcionando. Né? Ô, Pamela, na prática, como o Google ajuda a Netshoes nessas informações? Acho que foi muito isso que o Monta falou, a gente está aqui ligado e conectado o tempo todo. Acho que primeiro acompanhando essa jornada do consumidor, que no final do dia o consumidor é uma pessoa assim como nós, então a gente sabe que a gente está conectado o tempo todo de maneiras diferentes, né? Então, acho que tudo começa por aí, entender essa jornada do consumidor, entender que essa pessoa que provavelmente vai comprar algum produto de Netshoes, ela vive a vida dela no mundo offline, mas ela também está conectada no digital em diversas plataformas, né? Então, acho que esse primeiro ponto é entender a navegação dessa pessoa durante o dia, né? Então, a gente consegue ali, desde uma hora que ela sai de casa e liga ali o Waze para ir até a academia, a gente já sabe que ela está indo para a academia, ali ela vai se conectar, ela vai de repente assistir um vídeo no YouTube, depois ela vai para o trabalho, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é acompanhar essa jornada do consumidor e criar uma conexão. E aí, do nosso lado aqui do Google, a gente fica muito antenado nisso que o Monta falou, de volume de buscas, enfim, de análise de tendências. Acho que a gente sempre tenta se antecipar de alguma maneira aos fatos. Então, eu lembro que ano passado, após Black Friday, dezembro, a gente já estava comentando sobre Copa do Mundo, que vai ser quase em dezembro desse ano, né? Um ano antes, Copa do Mundo. E aí foi quando a gente começou a ligar as pontas e falar, nossa, Copa do Mundo. Primeiro, o diferencial, acho que de todos, é a questão do período, né? Primeira vez na história, que vai ser no final do ano. Para nós, brasileiros, vai ser, acho que, muito mais emblemático, porque a gente vai ter eleições nesse período, a gente tem Enem, a gente tem ali uma Black Friday, que é, né? Juntinho. Tudo junto, e a final da Copa sendo ali uma semana antes do Natal. Ou seja, então, assim... E aí acho que foi esse acho que vai ser o grande desafio, talvez, deste ano pra gente. E aqui no Google a gente já criou um comitê para falar de Copa do Mundo desde o começo do ano, justamente para tentar antecipar, né? Tanto a nossa visão, mas também isso, colaborar com as marcas, enfim, seja o comportamento. A gente está saindo de uma pandemia, vai ser, acho que, o grande evento esportivo. A gente sabe que o Brasil é o país do futebol, então as pessoas... Historicamente, já tem isso de com quem que eu vou assistir a Copa, vou fazer churrasco, eu vou para um bar. Pós-pandemia, tantos anos sem poder estar... E os horários dos jogos reunidos, são bons, são exato. 2 da tarde, né? 2, 4 da tarde, São assim. ótimos horários. Então, você imagina, acho que as expectativas também das pessoas falam, nossa, vai ser uma libertação. Se o Brasil, enfim, avançar, que é o que a gente espera. É o presente de Papai Noel. Exato, você vai comemorar ali no Natal. E aí, a gente tem esse olhar como consumidor de, nossa, que legal, uma festa, enfim. Mas e as marcas, né? Então, precisa ter todo um acompanhamento, seja isso, questões que muitas vezes nem passam pela nossa cabeça, de estoque, seja que tipo de comunicação eu vou ter, né? Então, de repente, eu vou anunciar a camisa verde e amarela, vou colocar outra camisa, eu vou ter um apelo mais, sei lá, de repente, para uma bola, né? Então, como que vai fazer isso? Fora o momento mesmo, né? Porque Exato. antigamente o momento da Copa era da Copa, agora vai ter eleição, tem o Black Friday ali perto, tem o Natal. Sim, sim. Quais são as expectativas de vocês, Monta, quanto a isso? Eu acho que, por causa da Netshoes, a gente entende como uma oportunidade. É óbvio que quando a Copa acontecia no meio do ano, era um assunto e era uma demanda de mercado acontecendo exclusivamente no meio do ano. E para nós, permitir que a gente fosse protagonista daquele assunto. Quando ele acontece no meio da Black Friday, você vai ter todo mundo falando de Black Friday, mas a vantagem é que todo mundo vai ter que falar de Copa do Mundo também. Então você vai ser o protagonista no meio da Black Friday. Então acho que por isso que a gente vê como uma grande oportunidade. No meio da Black Friday, todo mundo vai estar falando de Copa. E aí isso vai gerar uma oportunidade para quem está envolvido a essa categoria. Isso vai gerar mais consumo dos nossos itens e a gente acredita que isso vai ajudar também a nossa própria Black Friday. Então, tá envolvido com ela, não só no período da transmissão, mas o entorno da Copa, esse eu acho que é o grande segredo. E é para isso que a gente tá desenhando nossas estratégias. Mas qual é a tua preocupação maior hoje, tua e do teu time, Monta? É a Copa, é o Natal, Black Friday? Olha, a gente brinca lá que é tiro, porrada e bomba, né? É um mês que tem tudo ali, vai acontecer tudo de uma vez. Não tem final de semana, não vai ter nada. É um período de alto volume de busca, alto volume de consumo. E como eu falei, o que a gente vem batendo na tecla é uma grande oportunidade para a Netshoes. Porque é o maior momento do varejo, mas só que no maior momento do varejo, todo mundo vai estar falando da nossa categoria, que a gente hoje é líder de mercado na categoria de futebol. Então, é uma grande oportunidade para nós. E quando eu falo pro meu time, a gente está vivendo aí 2 anos ali,
vivenciando os 2 maiores eventos do mundo, né? A gente acabou de passar por umas Olimpíadas, que é um momento emblemático para o esporte, porque une e mostra todos os esportes numa diversidade, principalmente na inclusão com os esportes paralímpicos. E aí a gente tem na nossa sequência o futebol, que é a Copa do Mundo, que é um E pro brasileiro, evento Copa do midiático muito grande. Copa do Mundo é Você Copa do sempre Mundo. vai E tem lembrar. 2024, 2023, com a expectativa de ter a maior Copa do Mundo feminina de todos os tempos, né, que pode ser a despedida da Marta. Então, são 3 anos ali de experiência nos maiores esportes, né? Sim, sim. E acho que quando você fala isso de oportunidade, né, Monta, não é só a questão de, vai estar todo mundo falando da minha vertical, da minha categoria na Black Friday, mas acho que também como trazer conteúdos e geração de conteúdos neste momento. Porque a gente sabe que aqui no Brasil tem isso de meme, enfim, acho que aquele meme das pessoas, daquele cara comemorando o gol do Brasil, ali você usa aquilo para tudo, independentemente do período, enfim. Então, acho que também tem essa oportunidade de que tipo de conteúdo, né, eu vou me associar ou eu vou realmente criar até para falar com essas pessoas, porque é isso, Copa não é o que a gente muitas vezes pensava ali atrás, homens que gostam mais de futebol. Não, hoje é uma questão de criança até idoso, não importa o sexo, não importa a religião, enfim. E acho que é uma bela de uma oportunidade para entrar nesse gancho de construção também, né, de conteúdo, seja assim, vou me associar a grandes influenciadores, a grandes canais, ou até coisas menores de, surfar. Sempre acontece alguma coisa durante a Copa, alguma partida, então como ali também entrar naquela brincadeira, e acho que é por isso que a gente fala que tem que estar o tempo todo muito conectado para entender uma jogada que teve, um determinado jogador que falou ou fez alguma coisa, e surfar a onda ali mesmo, e se aproveitar desse momento para, de novo, criar a famosa conexão, né? E futebol, o esporte no geral, né? Ele lida muito com a paixão. Então, é uma propaganda que não é bem uma propaganda, é um conteúdo que você quer assistir, você quer vivenciar. É diferente de outros produtos de outras categorias. Hoje, estamos aqui conversando, pessoal, com o Rafael Montalvão, diretor de marketing da Netshoes, e com a Pamela Santos, executiva de contas da Netshoes no Google. E o tema de hoje é esse, como alavancar a marca a partir da construção de ecossistemas. E seguindo nessa toada, Pamela, antes de eu fazer essa lembrança do tema de vocês, a Pamela estava falando de conteúdo. Um dos projetos especiais que vocês têm, Monta, que eu acho muito bacana, é o do Podpah. Como foi o desenvolvimento desse projeto da Netshoes junto com o Podpah? E mais do que isso, como o Podpah contribui para a marca Netshoes? Acho que a provocação que surgiu é que, como eu falei, a Netshoes é um player de esporte, e quando acontece a Black Friday, nós criamos até a Black November. A gente faz um mês de oferta. Porque o dia específico, eu estou competindo ali com inúmeros tubarões ali do mercado, né? Com grandes marcas que têm um volume de investimento significativo muito maior do que o nosso. Então, Mas marcas até de outras categorias. De outras categorias. E aí eu tô disputando um bolso só do consumidor. Ou ele vai comprar um tênis, ou ele vai comprar uma geladeira, ele vai comprar um novo smartphone. Eu tô competindo com aquele bolso. E por isso sempre foi criado uma Black November pra gente tentar antecipar o máximo possível desse consumidor. Mas uma coisa que a gente começou a entender era, para 2021, eu tinha que também fazer um diferencial de mídia. Como eu consigo também impactar a mídia. Como eu consigo entregar mais a Netshoes fora dessa briga de milhões, né? E aí foi a oportunidade que nós estávamos identificando em conversa com o Google, do crescimento expressivo dos podcasts dentro do próprio YouTube, né? Algo que hoje está imerso no nosso dia a dia, né? A gente tem inúmeros cases aí, mas que em 2021 ele estava em crescimento, e o Podpah era um desses canais que estava com uma taxa de crescimento bem expressiva. E a gente entendia que ele tinha uma conexão com a que a gente acabou de falar lá no início do lifestyle esportivo, que são pessoas que gostam de itens esportivos, você vê que eles estão vestindo tênis, ou um boné, ou uma jaqueta, mas não praticam o esporte, não tem uma atividade física ali atrelada a eles. É o cara que vai comprar a camisa GG. Hoje é o cara que vai comprar uma camisa do time da NBA, porque ele gosta, é alguém que vai comprar uma camisa do Corinthians, ele gosta do esporte, ele gosta do ambiente esportivo. Então é isso que eu acho que é o que chamou mais atenção para nós, e a gente montou um projeto com eles, e que a gente levava cada semana um atleta para contar sua história
linkada à Netshoes. Então, a gente conseguiu com isso aproximar de um público mais jovem, aproximar de um público que não estava naquela briga de investimentos na pancadaria geral, e conseguimos ainda ter uma conexão com o esporte. A gente conseguiu levar para o conteúdo deles o conteúdo do esporte, que ali era um pouco mais de entrevistas, de outras coisas, não era tão relacionado ao esporte, tanto que hoje eles têm um caminho já bem mais trilhado ali dentro do ambiente esportivo, e a gente acredita que a gente participou disso, né? Então foi um momento ali que permitiu a Netshoes se diferenciar da concorrência. Acho que acho que o grande segredo desse projeto foi entender os números de como ia a tendência do mercado para que a gente pudesse aproveitar. E diz uma coisa, a gente tá falando de esporte de conteúdo, mas vamos falar também de novos formatos de comunicação? Vocês trabalharam um tempo atrás com live shop, né? O que são live shops? E como foi o resultado dela? Bom, live shop, né, acho que basicamente, para ser bem simples, assim, simplista, é um carrossel, né, então um carrossel com algumas ofertas ali, que a gente mostra, né, durante uma live, enfim, alguma exibição ao vivo dentro do YouTube. E esse ano, enfim, a gente teve o YouTube pela primeira vez, fez a transmissão, né, do Paulistão, que, enfim, é um campeonato gigantesco, aí fica ali em termos de audiência, de público somente atrás do Brasileirão, né. E com números impressionantes. Eu lembro que eu tava em casa assistindo. Sim, ali quase 3 milhões, enfim, algumas partidas de... Simultâneos, então todo mundo junto assistindo. E aí a gente viu também, acho que de novo, a questão das oportunidades, né? Por que não a gente ter ali uma marca de esportes, enfim, que é líder na categoria de futebol, conversando de alguma maneira com essas pessoas que estão assistindo. E, de novo, não é nada, olha, pare o jogo, compre aqui. Não, foi algo muito orgânico, mas basicamente a gente teve ali algumas ofertas, né, de Netshoes durante 2 partidas, então eram sempre as ofertas relacionadas, os produtos eram relacionados com os times que estavam em campo. E é isso, né? O gancho. Putz, eu, por exemplo, sou São Paulina. E aí, de repente, tem uma oferta ali de uma camisa oficial, enfim, do meu time, por que não? Né? Então, acho que a gente viu como uma oportunidade. A gente não fazia ideia que ia ter esse alcance, né, de usuários ali, de simultâneos, mas de testar o formato. Acho que a gente é muito a favor aqui também de testes, né? Você só descobre testando. E ver e testar esse formato, enfim, dentro dessas partidas. E os resultados, assim, acho que foram incríveis. Monta até pode compartilhar um pouco mais do lado dele. Mas do nosso lado teve tanto essa questão da audiência, mas também do lado positivo para as marcas, né? Do resultado positivo para as marcas. Então, foi bem interessante. Você falou muito de teste, falou agora, citou teste. Como funciona isso lá dentro, Monta? Podemos errar? Sim, acho que é normal, né? Isso permite com que você possa experimentar e sair na frente da concorrência. Acho que é uma das coisas que eu sempre falo com o meu time, a gente tem que estar muito próximo dos nossos parceiros para trazerem eles para dentro de casa, para que a gente possa provocá-los e eles nos provocar, para que a gente possa sempre estar testando algo diferente. Porque tem 2 coisas que são fundamentais quando você testa primeiro que os outros. Uma você vai pagar mais barato naquela mídia, porque tem pouca gente fazendo aquele espaço, aquele inventário. E a segunda é que quando todo mundo começar a aprender, você já sabe. Então, acho que para o marketing hoje digital, cara, isso é fundamental, porque é muito rápido a mudança de investimento e a mudança de mídia. Então, o que não existia de Google Shopping, hoje todo mundo sabe fazer Google Shopping. Então, não tem uma diferença entre o que eu faço ou o que o meu concorrente faz. Eu vou ter que estar ali provocando o Google. Poxa, consigo colocar alguma coisa diferente aqui no Google Shopping para mudar. Porque se eu for fazer o feijão com arroz, todo mundo está fazendo. Então, acho que o teste e a busca por fazer sempre betas é o que vai permitir você sair na frente da sua concorrência. Acho que quando a gente fez o Podpah, foi uma maneira de fazer diferente do mercado. Quando a gente entra nesse live commerce do Paulistão, foi uma maneira da gente fazer diferente do mercado. E acho que tem um ponto interessante dessa ativação do Google e principalmente do YouTube, foi entender que o mercado de direitos de transmissão está mudando no país e vai mudar significativamente. Isso vai fazer que mude o consumo. A gente é acostumado, por exemplo, ver na NFL que tem jogos que são transmitidos por determinada emissora na quinta, um outro no sábado, no domingo, e na segunda é o Monday Football, que é uma outra empresa que transmite. Poxa, isso vai acontecer no Brasil. Então, vai ser natural no futebol. Né? E o YouTube começou esse movimento. E tem uma mudança
no jeito de transmitir também. A gente tava acostumado a ter um cara comentando e um cara narrando. Agora você tem várias pessoas comentando e no meio da narração você tá mais prestando atenção no que eles estão comentando do que na partida, porque virou um negócio divertido. Eu acho que cada mídia ou cada emissora faz de um jeito diferente, Sim. com rostos diferentes. Então, a forma que você se habitua a entender o jeito diverso do esporte. Mas né? ele tinha um padrão, né, João? Quando você olhava o Exato. futebol, era um cara era um comentarista aí, jogador, um narrador e um cara de futebol e um cara de arbitragem. Quando você vê uma transmissão do YouTube, tá muito misturado ali e eles estão falando daqui a pouco estão falando de outra coisa que não é do futebol, E você consegue mas você atrair, tá assistindo. você atrai até um público diferente, né? Porque tem um futebol mais bem-humorado, tem o mais sério, você consegue ter vários perfis. Sucesso Casimiro, né? O Casimiro é um sucesso porque ele não fala só de futebol, mas ele tá totalmente relacionado ao ambiente do futebol, né? Mas o público dele hoje é um público mais diverso. Ele fala de qualquer outro assunto, não fala só de futebol. Mas ele tem um elo ali muito grande com o futebol. Acho que isso muda muito o consumo e permite para nós, na nossa categoria, entrar cada vez mais no dia a dia das pessoas, né? A gente consegue entrar em outros ambientes que o esporte talvez não entraria. Agora ele entra com mais facilidade. Mas pra finalizar, vamos voltar pro mundo dos esportes. Um ping-pong rápido. Esporte preferido, Rafa? Eu sou fanático por futebol. Assistir ou jogar? Brinco também. Às vezes sou artilheiro, às vezes. E você, Pan? A Fórmula 1, com certeza. Se eu fosse uma personalidade do esporte, eu seria? E por quê? Vamos começar com você, Pan? Já mencionei aqui, seria Lewis Hamilton, com certeza. Enfim, acho que por tudo que ele faz dentro das pistas, mas acho que até principalmente fora das pistas, assim, acho que é um cara muito relevante para diversas questões raciais, enfim, né, de sexualidade, de comportamental, enfim. Então, realmente, seria com muito orgulho. Muito legal. E você, Monta? Eu tinha lá atrás, eu gostava muito do Senna, gostava, mas acho que o Hamilton ele tomou um espaço hoje muito grande. Como a Palma falou, tanto por conta do posicionamento, da postura, da maneira dele entender a responsabilidade dele no esporte. Acho que essa é a grande diferença de um atleta. Quando ele vai para uma exposição, ele tem uma responsabilidade muito grande. E o Hamilton acho que é um dos poucos que entendeu o tamanho da responsabilidade que ele tem diante de tudo que acontece em volta ao esporte que ele pratica. Que hoje não é mais só um esporte, né? Ele é um nome no mundo. Né? E o que define a vitória de uma partida, na opinião de vocês? Planejamento, disciplina, empenho, motivação, o quê? Eu acho que é uma mistura de tudo, né? Porque se você tem planejamento, mas se você chegar lá, não tem empenho, não tem motivação, se você for pego de surpresa no meio da partida ali com algo que você não esperava, não vai dar certo. Motivação, eu acho que é um dos grandes, assim, dos principais motivos, acho que para tudo na vida, né? Tem que ali levantar, por que você sai da cama, né? O que te move? Não só acho que é questão de trabalho, mas a questão pessoal. Então, dentro dessas 4 alternativas, eu iria com a motivação, principalmente. Você, Monta? Cabeça fria e coração quente. Ah, Um pouquinho da dica do time que eu torço. Adivinha teu time, hein? Conta pra gente, como seria o time dos sonhos de vocês? Seja no esporte, seja no trabalho, como vocês quiserem. Olha, eu entrei na publicidade quando eu estava já no segundo ano do colegial, eu já tinha a minha ideia do que eu queria fazer, que era entrar aqui em publicidade. Muito por conta porque eu era fanático e assistia todos os horários políticos. Eu era fã de propaganda política. Apesar que hoje é um negócio extremamente tenebroso, mas eu era fã do Duda Mendonça. Gostava muito da maneira que ele traduzia o marketing político. Apesar de hoje a gente olhar e ver com controvérsias, mas foi uma maneira extremamente diferente de jeito de contar na época. Então, tem campanhas emblemáticas ali dele. E é um cara que eu sou muito fã dele. E recentemente, a gente próximo lá, porque trabalha junto com... Hoje atende o nosso grupo, o Nizam, que também são 2 nomes, assim... acho que são papas, assim, pra mim, do marketing brasileiro. Pra você que curte o Duda, marketing político, tem um livro dele chamado Casos e Coisas, que ele. Você tem esse livro? Eu tenho, ele sensacional, ele contando os bastidores de como da ele entrou política, nesse mundo. Eu adoro isso também. Muito bom. E você, Pan, qual o teu dream team? Eu acho que é ter um misto aí, né, de coisas e de pessoas. Então, acho que, até voltando para a pergunta anterior, a motivação. Então, se você não tem pessoas motivadas, seja por qualquer motivo, enfim, que seja... É um pouco mais difícil, né? Podem ser motivações diferentes, mas que
todos estejam ali motivados. E eu acho que no final é todo mundo tentar ter o mesmo olhar, né? O olhar ali do bem comum. Então, não importa a maneira que você faz, que você executa, mas acho que se o time inteiro tiver o mesmo olhar, né, que vamos aqui fazer analogia com o futebol de a vitória da partida, eu acho que isso funciona, né? Então, um pode jogar pela esquerda, outro pela direita, um, enfim, mais ativo, outro nem tanto, mas se todo mundo tiver esse bem comum, esse senso comum de ir, né, ali nessa motivação como time, acho que funciona com toda certeza, assim. É o help the team win. Help the team win. Exato. Então, a busca é pela vitória, não pelo gol. É o exemplo claro do futebol, quando tá acabando o jogo, o goleiro vai para a área para fazer o gol. Porque o objetivo é fazer a vitória, não fazer o gol. É a gente ganhar o jogo. É mais importante o quê? O gol bonito ou o gol feito? A vitória, né? A vitória. Monta, Pan, cara, só posso agradecer vocês dois. Que bate-papo gostoso, de verdade. Vocês têm uma sinergia, vocês vão falando. Eu tinha um monte de tema pra ir colocando aqui, nem precisava. A Pan já trazia, o Monta trazia. Parece que a gente tinha combinado aqui. E juro, não combinamos, concorda? Concordo. Caramba, muito legal conversar com vocês. Monta, obrigado por ceder um tempo, vir até aqui, bater um papo com a gente. Pan, sensacional ter a tua Obrigada. presença. Aprendi muito, tenho aprendido muito nessa série de podcasts, videocasts, mas hoje foi mais um que me ensinou muita coisa bacana. Que bom. Pessoal, a gente fica por aqui. E em breve, mais um episódio no ar. Espero que vocês tenham curtido demais esse bate-papo com Montalvão e também com a Pamela, Google e Netshoes. Valeu! Commerce Connections On Air.